A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live, é a live devocional diário, momento com Deus, com alguns minutos de atraso devido à conexão, mas o Senhor, Ele nos garante a vitória. Você que tem acompanhado essa live, que traz o tema da live é devocional diário, momento com Deus. O devocional é para meditarmos na palavra de Deus e também juntos buscarmos a Deus em oração. Hoje iremos meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação vai ser acerca daqueles que são protegidos por Deus. Aqueles que Deus protege, que Deus confirma na sua vida o grande livramento. E para falar desse tema, iremos meditar em Salmos, no livro de Salmos de número 34, versículo 7. E no versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mais uma vez, Salmos de número 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Essa declaração bíblica de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Essa declaração foi feita pelo salmista Davi. Davi, ele declarou: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele fala acerca de livramento, livramento de Deus ao seu povo, livramento de Deus em favor daqueles que o temem. Porque Deus, ele cuida daqueles que são seus. Deus, ele guarda, ele livra aqueles que o temem. E Davi, no Salmo de número 34, no versículo 7, ele declara que o anjo do Senhor acampa ao redor ao redor dos que o temem e os livra. Esse salmo, quando lemos o título do Salmo, Salmo de número 34, já lemos também acerca do autor do Salmo, que foi Davi. Em que ocasião Davi, ele escreveu essas palavras? Ele fala acerca de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, dos que temem ao Senhor, para livrá-los. Davi, ele falou isso, podemos entender, meditando nesse salmo, que Davi lhe disse essas palavras, porque o Senhor sempre o livrou, o protegeu. Ele sempre conseguiu escapar de inimigos que buscavam a sua vida para destruir. E Davi também, quando lemos a palavra de Deus, também em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao 22, Davi também teve que esconder na caverna de Adulão quando o rei Saul perseguiu
buscou sua vida para destruir, Davi teve que se esconder na caverna de Adulão para conseguir escapar do rei Saul. E ele se escondeu na caverna e Deus o livrou, Deus o protegeu, somente Deus confirmou o livramento na vida de Davi. Se não fosse Deus agindo, confirmando o livramento na sua vida, ele não teria conseguido escapar do rei Saul e dos seus homens que o estavam perseguindo. Entendemos que por isso Davi lhe disse, no Salmo de número 34, no versículo 7, ele disse essas palavras: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Porque Davi, ele havia confiado em Deus e Deus havia concedido a ele o grande livramento. E não foi só uma vez, mas muitas vezes ele teve que fugir para escapar de Saul, teve que fugir para escapar de outros inimigos que buscavam a sua destruição. E nesse salmo ele fala acerca do livramento concedido por Deus para aqueles que o temem, para aqueles que depositam em Deus a sua confiança. Davi fala do livramento do Senhor, livramento de Deus em meio a perigos que ele enfrentou. Ele fala da ocasião em que teve que fugir, muitas vezes teve que fugir para conseguir escapar dos seus inimigos. Ele teve que fugir para conseguir escapar não só de Saul. E esse versículo da palavra de Deus é também para nós entendermos que Deus, ele confirma livramentos na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que buscam a ele pedindo grande livramento. E o salmista Davi, ele sempre clamava a Deus pedindo livramento, e Deus sempre confirmava o livramento em sua vida, por isso ele afirmou que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele disse com total certeza: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus para livrá-los. Deus, ele envia seus anjos para livrar o seu povo, para guardar o seu povo. Deus, ele dá ordem aos seus anjos. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus fala claramente que os anjos são espíritos ministradores. Anjos são ministradores que Deus, ele ordena, ele dá ordem a eles. E eles obedecem à ordem dada por Deus. Eles são ministradores que estão à disposição do nosso Deus para obedecê-lo, para cumprir com as ordens do Senhor. Eles são enviados por Deus para servir a favor daqueles que temem a Deus, daqueles que buscam a Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala acerca disso. E também a palavra do Senhor, a palavra de Deus em Hebreus diz que Deus dará ordem aos seus anjos. A palavra do Senhor fala no Salmo de número 91,
que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os caminhos, em Salmo de número 91, versículos 11 e 12. E em Hebreus, a palavra de Deus fala que os anjos são espíritos ministradores a favor de Deus. Isso quer dizer que eles cumprem com as ordens de Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, capítulo 1 de Hebreus. Vamos agora juntos meditar na palavra de Deus, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos são ministradores que ficam à disposição de Deus para cumprir com as ordens dadas por Deus. Vamos aqui juntos meditar nesse versículo. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus são espíritos ministradores que cumprem com as ordens dadas por Deus. E em Hebreus também, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, para que todos entendam. Porque a qual dos anjos disse, jamais... Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Isso confirma, os anjos são espíritos e são espíritos ministradores que estão para cumprir com as ordens dadas por Deus. E Deus ordena aos seus anjos para proteger, para livrar aqueles que o temem. É isso que a palavra de Deus está confirmando quando fala que os anjos são ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E no Salmo de número 91, versículos 11 e 12, que fala, Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dos fiéis para que os guardem em todos os seus caminhos. Deus, ele ordena aos seus anjos para livrar, para guardar, para proteger a sua vida. E lembramos também de um texto bíblico que confirma que Deus envia os seus anjos para livrar o seu povo, para livrar seus servos, para livrar aqueles que nele depositam a confiança, o temem. Quando Deus cercou o lugar onde estava o profeta Eliseu com o seu auxiliar Geazi, o exército da Síria, o rei da Síria enviou o seu exército para cercar onde estava o profeta Eliseu. Cercaram o profeta Eliseu em Dotã. Mas Deus enviou um exército de anjos
Geazi, ele contemplou isso quando o profeta Eliseu, vendo que ele estava apavorado, pediu a Deus que abrisse os seus olhos espirituais. E ele contemplou o lugar que estavam cercados por um exército de anjos de Deus. Isso confirma que Deus, ele dá ordem aos seus anjos para livrar e proteger os seus, para livrar, para proteger aqueles que nele depositam a confiança. Deus ordena, e os anjos que são ministradores de Deus, eles cumprem a ordem dada por Deus. Eles cumprem quando Deus dá a ordem para que livrem o seu povo. Eles são apenas ministradores que Deus ordena para livrar. Não devemos orar, pedir aos anjos, mas unicamente a Deus, no nome de Jesus. Mas Deus ordena aos seus ministradores, que são os anjos, para proteger a nossa vida. Ele envia seus anjos para guardar a nossa vida. Entenda bem a mensagem. Muitos pensam que tem que pedir para os anjos. Não temos que pedir para os anjos. Temos que pedir para o nosso Deus. É o nosso Deus quem nos protege. É o nosso Deus que nos guarda. A proteção que necessitamos vem da parte de Deus. Mas ele envia seus anjos, que são seus ministradores, para acampar ao redor daqueles que temem a ele. Deus envia para livrar, para guardar, para proteger. E nós estamos meditando nesses versículos para que todos entendam que os anjos eles só livram porque Deus ordena a eles para livrar o seu povo. Também lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. A palavra de Deus fala acerca de uma ocasião em que Jacó contemplou os anjos do Senhor que saíram ao seu encontro em Maanaim, onde ele declarou: este é o acampamento de Deus. Deus enviou anjos ao encontro de Jacó. Também Josué, no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15, a palavra de Deus fala acerca da aparição do anjo do Senhor a Josué, como príncipe do exército do Senhor. Isso é confirmação de que Deus, ele envia os seus anjos, dá ordem a eles para livrar, para guardar, para proteger os seus. Vamos agora juntos buscarmos ao Senhor em oração. Senhor meu Deus, no nome de Jesus clamo, ó Deus, pelo sangue de Cristo, o Cordeiro que venceu por nós. Meu Deus, venha manifestar teu poder, manifestar a tua glória. Meu Deus, no nome de Jesus, suplicamos a ti, para que o Senhor venha confirmar a proteção, o grande livramento, pelo sangue de Cristo, ó Deus. Corta os laços do diabo,
Venha Deus livrar, proteger as nossas vidas. Meu Deus, a tua palavra fala acerca de que o Senhor envia os teus ministradores, que são os anjos, para livrar e proteger as nossas vidas. Peço a ti, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, envia os teus anjos, ó Deus, para nos livrar, nos proteger. Envia os teus anjos, ó Deus, para guardar a nossa vida. Meu Deus, para nos livrar de todos os perigos. No nome de Jesus, envia, grande Deus Jeová, os teus anjos para nos livrar dos laços de morte, de toda destruição que Satanás tem, ó Deus, planejado, preparado contra a nossa vida, contra a nossa família. Acampa, Deus, os teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Meu Deus, acampa os teus anjos, dá ordem, ó Deus, aos teus anjos ao nosso respeito, para nos livrar, nos proteger. Dá ordem, ó Deus, aos teus anjos, a respeito desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, dessa criança, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora, para livrá-los, protegê-los. Dá ordem aos teus anjos, grande Deus Jeová, para que livrem a família dessa pessoa que agora está orando, que agora, ó Deus, tirou alguns minutos para meditar na tua palavra e está também agora clamando, buscando ao Senhor em oração, pedindo a tua proteção divina. Que essa proteção divina, ó Pai, seja confirmada. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos livrar, nos proteger em todos os lugares que formos. Que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa família e confirme o livramento. Acampa, Deus, os teus anjos ao redor da nossa casa, no portão da nossa casa. Coloca os teus anjos com a espada de fogo desembainhada. Dentro, Deus, da nossa casa, coloca os teus anjos com a espada de fogo desembainhada. No quintal, em cada parte da nossa casa, coloca os teus anjos. Envia os teus anjos no nosso lar, para livrar, proteger, ó Deus, a nossa vida, a nossa família. Envia os teus anjos, ó Deus, em cada lar, para livrar e proteger, para guardar, Senhor, dos ataques do inimigo que é Satanás, para livrar das setas e dardos que ele constantemente envia contra nós. Ó Deus, envia teus anjos, dá ordem aos teus anjos, Oriande canta labaxéria, para guardar as nossas vidas. Meu Deus, confirma o livramento em nossas vidas. Sim, grande Deus Jeová, como o Senhor diz na tua palavra, que dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para livrar, para proteger a nossa vida. Meu Deus, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito e a respeito da nossa família, para livrar, para proteger, para guardar, ó Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscrevam aí no canal do YouTube, deixa aí seu joinha. Peço para você seguir essa página do Facebook, curtir. Peço também para que você compartilhe entre amigos, parentes, nos grupos que você faz parte. E no nome de Jesus convido vocês para o grande clamor no horário
da meia-noite. Será a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro, a oração do grande livramento pela família, porque estamos na campanha Eu Coloco a Minha Família no altar de Deus. E no horário da meia-noite estaremos no nome do Senhor Jesus clamando. Vamos nos unir em oração e buscarmos a Deus na madrugada. Estaremos já no início da madrugada, à meia-noite, buscando a Deus no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.